A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais uma escola teológica para a honra e glória do nome de Jesus. Uma boa noite a todos, né? Mais um dia no qual nós iremos aprender e debater sobre a palavra de Deus e sobre temas atuais, né? E hoje nós teremos a honra da participação, né, de um nobre presbítero e amigo, presbítero Lázaro Ferreira, do Novo Gama, né, presbítero, homem de Deus ali naquela cidade, e está fazendo também um ótimo trabalho na parte administrativa daquela cidade. Hoje nós iremos abordar um tema muito interessante aqui na escola teológica: o comportamento da igreja durante a pandemia e pós-pandemia, né? Mudanças, situações que a igreja está passando e que a igreja também ainda irá passar. Então nós temos que estar preparados ou procurar nos preparar cada vez mais para viver esse novo tempo, né? Sejam bem-vindos, e nós iremos receber de Deus esta noite e que o Senhor seja glorificado. Sejam bem-vindos, queridos irmãos da nossa sede, né? Evangelista Sônia, irmão Ataíde, a todos, em nome de Jesus. Como é bom participarmos e recebermos de Deus através da escola, né? E a palavra de Deus ela é poderosa, né, para fazer maravilhas. Eu estou feliz, né, por estar ouvindo testemunhos de vitórias, né, que o povo de Deus tem vivido através das ministrações da palavra. Deus não é limitado a tempo, estação, circunstância, locais. Quando Deus quer dar vitória, Ele vai onde você estiver para entregar a vitória nas suas mãos. Deus é maravilhoso. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13, o que, meus queridos? A Bíblia diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém vai impedir o agir de Deus, tá bom? Ninguém vai impedir o agir de Deus na minha vida, na sua vida. Ninguém vai impedir o agir de Deus. Então, esta noite nós iremos nos alimentar cada vez mais da palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo e sermos cheios da palavra para vivermos o sobrenatural de Deus. Receba a palavra pela fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus, tá? Ontem eu estava falando na sede sobre um tema muito impressionante quando eu trouxe a palavra ali na sede, tá? Você profetiza, ministra a palavra na vida das pessoas e você vê se cumprir na vida das pessoas. Mas é tempo de você olhar no espelho e profetizar para você e a palavra se cumprir na sua vida. Você ter essa liberdade de falar com Deus e dizer: Deus, Senhor, eu ministro na vida das pessoas e acontece na vida das pessoas. Então, Deus, eu profetizo na minha vida e eu creio que irá se cumprir na minha vida também. Então é tempo de você ser profeta na sua casa, na sua vida, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Deus quer mudar a situação de muitos que estão assistindo a live nesta hora. Esses dias Deus tem ministrado muito ao meu coração sobre isso, né? Sobre mudar o cativeiro, mudar a situação. Você não vai viver na mesmice espiritual.
você não vai viver na mesmice emocional, você não vai viver na mesmice física, porque Deus irá mudar a sua situação. A Bíblia diz o quê? Que Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus mudou a situação de Jó. Né? Deus deu tudo em dobro para Jó. Deus é especialista em mudar a situação de pessoas que estão vivendo em situações adversas. Ele é especialista porque ele é Deus. Ele é fiel. Amém? Glória a Deus. Quando meu amigo Lázaro Ferreira entrar, ele pode dar a paz do Senhor, dar um toque aí para nós, para a gente já convidar ele para a gente participar desse debate maravilhoso hoje, né, sobre o comportamento da igreja durante a pandemia e pós-pandemia. Né? Muitas coisas estão mudando, porém a igreja não pode perder a sua essência de igreja. Amém? Então, ou seja, Deus é especialista, queridos, em mudar a situação de crente. Deus é especialista, tá? Deus mudou a situação da vida de Jó. Deus mudou a situação da vida daquela viúva, tá? Da viúva de Sarepta. Glória a Deus. Meu amigo Lázaro Ferreira, já vou te chamar aqui, meu irmão, em nome de ver se dá certo já aqui. Glória a Deus, isso, adicionar. Tudo certo, em nome de Jesus. Então, queridos, Deus é especialista em mudar a situação, em mudar o cativeiro de crente. Deus é especialista. Glória a Deus. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, meu querido. Que bom que deu certo, já. Que bom, maravilha, Aleluia. né? Estamos aí já ao vivo também, né? Estava acompanhando aí já as suas palavras iniciais aí. Introdutórias, Deus, né? Aleluia. Estou muito feliz de estar participando com o amado pastor dessa live. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai tocar em vidas e vai falar com muitas pessoas nessa noite. Vai sim, meu querido. Presbítero Lázaro Ferreira, estou te ouvindo bem, estou te vendo bem, você está me vendo e ouvindo também bem, tudo certo, né? Graças a Deus. Está tudo Pronto. tranquilo. Meu querido, hoje o tema é um tema atual, é um tema polêmico, e eu tenho uma honra de te receber, porque eu sei que o senhor é uma pessoa que tem conhecimento e bagagem suficiente para nós debatermos esse tema tão atual e tão verdadeiro, que é o comportamento da igreja durante a pandemia e pós-pandemia, né? Essa live muitos obreiros assistem, tanto do Brasil quanto fora do Brasil. Graças a Deus, Deus honrou a escola teológica. Então, muitas pessoas têm contado testemunhos do que têm aprendido através da escola. E, para mim, é uma alegria imensa receber o senhor para esse tema tão atual e tão polêmico. A igreja durante a pandemia e pós-pandemia. Vamos lá, presbítero Lázaro Ferreira, que está fazendo um lindo trabalho para Deus no Novo Gama, né, como homem de Deus no seu ministério, e está fazendo também um lindo trabalho para Deus, ali auxiliando o prefeito, né, do Novo Gama, ali na administração, na gestão da cidade, ali como administrador da Prefeitura Municipal do Novo Gama. Mas vamos lá. Presbítero Lázaro, no contexto teológico e bíblico, a igreja estava ciente que iria passar por essa situação. Mas, no decorrer da pandemia, nós entendemos que, mesmo a igreja sendo avisada, a igreja, em muitos pontos, está em falta
tá? Eu falo isso como teólogo e como pastor também. A igreja está em falta, porque eu falo a igreja no contexto geral, porque parece que muitos cristãos estão desacreditados e estão muito naturais em saber entender que no contexto teológico isso é um sinal de Deus. Então o senhor concorda com isso, essa falta que a igreja está, mesmo em um momento de pandemia? Sinta-se à vontade nesse primeiro tópico. Aleluias. Graças a Deus, né, pastor? Primeiramente, o senhor já introduziu bem, né? A igreja, ela já estava ciente e está ciente dos acontecimentos atuais e também dos acontecimentos futuros, né? Quando nós olhamos a Bíblia, lá em Gênesis, que começamos a olhar as mensagens dos profetas, e depois, no Novo Testamento, aonde o próprio Jesus mostra ali para os seus discípulos, depois de o templo ser concluído, que o discípulo mostra para Jesus, ele falou que não ficaria ali pedra sobre pedra, né? Que não fosse derribada. E ali o Senhor já mostrou para eles, naquele dia, o sinal do fim dos tempos. E na Bíblia está escrito, eu, o Senhor e todos os amados irmãos que estão assistindo sabem que a vida da igreja aqui na terra não será a mesma nunca mais. Pois o momento, a vinda do Senhor está se aproximando, e quanto mais a vinda do Senhor se aproxima, maior será a tribulação da igreja. Pois a Bíblia mesmo diz que quando Jesus está lá somente aguardando a ordem do Pai, quando a igreja realmente não suportar, o Senhor vai permitir o arrebatamento da igreja. Né? Então, a igreja, ela estava ciente, ela está ciente. Mas o que eu entendo, pastor, é que ela não está preparada. Uhum. Uma coisa é você estar ciente, é você estar sabendo daquele acontecimento, mas mesmo você sabendo, você não se preparou. E no meu ver, na minha visão, a igreja não estava e não está preparada espiritualmente para uma situação como essa da pandemia. A prova disso é que muitos deixaram de congregar, deixaram de servir a Deus com medo de estar na igreja. Não tem medo de ir numa festa, não tem medo de ir em outro lugar, mas tem medo de ir na igreja cultuar o Senhor, né? Então, assim, a gente vê por aí que a igreja não está preparada espiritualmente. Olha, é um tema tão profundo que o senhor já entrou numa profundidade muito forte. No começo dessa situação, a gente pensava que muitos cristãos iam se achegar mais, se ajuntar mais, se unir mais, congregar mais, ter mais compromisso com Deus, compromisso com a congregação, tá? Mas o índice presbítero Lázaro, de frieza espiritual aumentou bastante. O índice de pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor e da congregação aumentou bastante esse índice. Então, isso trouxe uma grande preocupação para nós. Né? Poucos estão entendendo, né? Apesar que há uma grande promessa, essa promessa vai se cumprir, de após dessa tragédia, né, vir um grande refrigério, um grande avivamento, porque no contexto bíblico, depois de tragédias, vem refrigério e vem avivamento. Nós estamos de uma promessa de um grande avivamento. Porém, nessa fase, 2 anos que nós estamos vivendo, eu tenho observado que o índice de frieza e de afastamento de Cristo e da igreja
porque Cristo é o dono da igreja, é o cabeça da igreja, é o cabeça da congregação, tem sido muito grande. Em vez de muitos se achegarem, estão se afastando mais ainda. Aí tem pessoas que vêm com a desculpa teológica muito errada. É errado isso. E você fala bem assim, eu não estou em comunhão com a igreja, não estou congregando direito, estou em casa, aquela coisa toda, mas eu estou em Cristo. Opa, cuidado, viu? Tem muitas pessoas que pegam essa desculpa. Isso é um erro teológico muito grave. Quem está em Cristo está com a igreja. Quem está com a igreja está com Cristo. É assim que funciona teologicamente. Aí tem pessoas que falam assim, eu estou sem congregar, nunca mais fui à igreja, não estou sendo acompanhado, mas eu estou com Cristo. Muito cuidado, querido. Muito cuidado, querida, que isso pode ser uma cilada muito grande. Não é assim, Lázaro? É verdade, pastor. E a questão é, nessa pandemia, muitos dizem, olha só como que é grave a situação. Muitos dizem que congregam em casa. É complicado. Eu vi situações É complicado. de pessoas até tomando a ceia em casa. Eles mesmos se servindo, tomando a ceia, e assim as coisas estão indo. Então, assim, essa pandemia, ela, sem um no meu ver, acompanhamento, sem uma cobertura. e a Bíblia fala que nós somos um em Cristo, né? Então, nós devemos estarmos unidos em tudo, e principalmente no partir do pão, né? Que é na hora da ceia. E muitos têm abandonado a casa do Pai, o lugar de refrigério, o lugar de buscar revestimento espiritual, e aí estão em casa, no conforto de sua casa, naquela zona de conforto, tomando ceia em casa, assistindo em casa, dizimando de casa, tudo agora virou online, né? E muitas vezes não tem a comunhão, que nem o senhor falou, com a igreja. Se não tem comunhão com a igreja, como vai ter comunhão com Cristo, né? É complicado, pastor. Perfeitamente. O que acontece? Olha, a gente é muito bem claro em esclarecer aos irmãos que nessa fase os cultos online têm sido muito útil, têm sido bênção para a vida de muitas pessoas. Entretanto, com suas observações, culto online é uma exceção. O povo tem que entender isso. Culto online é uma exceção, tá? É uma exceção no novo tempo. O cristão não pode colocar como regra aquilo que é exceção. Tá entendendo? Qual é a regra? A regra é que eu tenho que congregar, que eu tenho os meus pastores, que eu tenho uma liderança, e eu tenho que estar nos parâmetros bíblicos. A pessoa não pode pegar um culto online e colocar como regra na sua vida. Dizer assim, eu não vou para o culto hoje, no domingo, porque amanhã vai ter a live com o pastor André. Não. A live com o pastor André é uma exceção para acompanhar aqueles que não podem ir ainda, para alcançar aqueles lugares que não tem igreja para congregar. Não é regra. A regra é você estar sendo acompanhado, de preferência, pessoalmente ali na congregação, no partir do pão e na comunhão. Mas só que, presbítero Lázaro, tem pessoas que estão colocando como regra isso. Não precisa eu ir mais para a congregação, não. Eu fico em casa mesmo, de casa tá bom demais para mim, e correndo um grande risco. É verdade? É verdade, pastor. Eu vejo assim uma diferença em você estar na igreja, porque lá na igreja você mata a saudade do irmão, você cumprimenta o irmão, você comunga com o irmão, e
O culto online, ele é bênção, né? Quantas vezes eu chego em casa, depois do culto, e vou ver mais culto, né? É mais um Sim, complemento, né, para a minha vida, né? Eu vou ouvir testemunho, louvores, mas a importância de se estar na igreja, isso aí a gente não pode desconsiderar. E o que a gente vê, eu até me pergunto, né? Será se nós ainda vamos ver a igreja lotada como era antigamente, né, pastor? E com essa pandemia, o senhor mesmo falou, ela era para aumentar a fé para o povo e buscar mais o Senhor, e o povo se afastou mais de Deus, né? O povo recuou da presença do Senhor, né? Esfriou espiritualmente, muitos estão em crise, né? Porque realmente a pandemia ela causou crise no casamento, crise financeira, tudo. Então, a solução para a crise é onde que é? A casa do Pai. É Jesus, é lá onde Jesus está. E muitos destruíram seus casamentos, né? Porque a pressão é grande, o marido dentro de casa, a esposa dentro de casa, ninguém está trabalhando, e ali fica aquela agonia dentro de casa, os filhos, e aí começou aquela grande crise, e se não tem, né, o auxílio do Senhor, e realmente não tem como sobreviver à crise se não tiver o auxílio e a presença de Deus, né? Porque a presença de Deus é quem faz isso na vida do homem e da mulher. E a gente vê que a pandemia, realmente a igreja não estava preparada para isso, mas o Senhor foi bem claro. A Bíblia estava ali dizendo que ia acontecer peste, pragas, fome, terremoto, doenças. É o que está acontecendo. E muitas vezes a gente não está preparado espiritualmente para passar por essa crise confiando no Senhor. Porque quem confia no Senhor permanece intacto, né, pastor? uhum, é. E outro detalhe, Lázaro, outro tópico aqui forte. Tem muitos cristãos que, mesmo dentro da igreja, não deram ouvido aos seus líderes ou não procuraram aprender da maneira correta. A Bíblia diz que existe a vontade de Deus. A vontade de Deus é dividida em dois tópicos. Primeiro, a vontade diretiva e a vontade permissiva. E já ouvi pessoas dizendo, pessoas cristãs, e são erros que a pessoa não pode cometer. Eu já vi pessoas cristãs dizendo que a pandemia não foi permissão de Deus. Espera aí, como é que a pandemia não foi permissão de Deus, se a Bíblia diz que tudo está patente aos olhos dele e que Deus tem controle de todas as coisas e não cai, o quê? Não cai uma folha, o quê? De uma árvore, se não for permissão de Deus. Então, espera aí. Então, se a pandemia não foi permissão de Deus, então quer dizer que Deus tá perdendo o controle das coisas? Será que Deus não tem mais poder? Para você ver, né, a situação, né? E pessoas dizendo que a pandemia não foi permissão de Deus. Então, como é que você fala isso para o povo que tem que ter entendimento do poder da palavra e ter base na palavra? É desse jeito, pastor. A gente olha aí dias anteriores, né? A gente vê uma coisa que a gente nunca tinha visto em nosso país. Eu mesmo fiquei muito triste, fiquei preocupado e fiquei pensando, porque eu lembro muito bem da história de Moisés, o que aconteceu com quem brincou com Deus, com quem zombou de Deus. E o senhor sabe do que eu estou falando, e antes da Sim, pandemia veio aquela coisa que nunca tínhamos visto no país, que foi aquela zombaria contra o nosso Senhor na festa de carnaval aqui no Brasil. Então sim. ali houve uma consequência. Houve uma consequência. Quantos profetas falaram que de Deus ninguém zomba e eles continuaram zombando? E o que aconteceu? Daquele dia até hoje nunca mais houve carnaval. Então assim, a gente vê que foi um ato não que foi não só permissão de Deus, mas Deus apressou
para trazer isso, para mostrar para a humanidade que é Ele que controla tudo. Ele parou tudo. Parou o comércio, parou festa, parou tudo. Só quem não parou foi a igreja do Senhor. Então, assim, a gente vê que a vontade de Deus, ela prevalece. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. E me desculpe, pastor, falar que isso não é a permissão de Deus é complicado, né? Inclusive, eu estava conversando com o irmão e em uma determinada situação, justamente sobre a vontade de Deus. E eu conversando assim, mas como pode vocês dizer que isso é a vontade de Deus? Morre um para outro ser abençoado? Eu digo assim, a vontade de Deus ninguém consegue entender nem explicar, meu querido. A vontade de Deus, a gente tem que aceitar a vontade dele, né? Então, assim, a gente vê que a palavra de Deus, ela é clara quando fala que Deus, ele é Deus que é justo, fiel e verdadeiro. Né? Que quando ele manda a chuva, ele manda para o justo e também para o injusto. Né? Então, assim, a vontade de Deus é a vontade permissiva de Deus. Né? Não existe. Agora, existe sim algo que acontece na minha e na sua vida, que não é a vontade de Deus, mas nós provocamos isso para nossas vidas. Agora, quando acontece isso, não adianta você questionar e dizer, como é que Deus... Não, só olhar o contexto todo. Mas tem muita gente fiel, tem muita gente que não precisava de passar por isso tudo. Mas por causa de um, infelizmente, todos pagam, né? Não é um que eu digo, né? Eu digo o mundo em geral, né, pastor? Porque quando nós olhamos a história de... Essa mensagem é linda. Deus me deu essa mensagem sobre a tempestade. E eu falo sobre 3 tempestades na Bíblia. E a tempestade que veio lá, que Jesus provocou aquela tempestade para testar a fé dos discípulos, né? Que Jesus acalmou a tempestade onde ele estava dormindo no barco, né? Descansando. Existe a tempestade que ela não foi da vontade de Deus, mas ela veio por desobediência e foi Jonas quem provocou aquela tempestade. Quando Deus manda Jonas pregar e ele vai para outro caminho. Então, Jonas chamou aquela tempestade para que ele reconhecesse que Deus é Deus. E existe a tempestade que veio lá no apóstolo Paulo, que foi para engrandecer o nome do Senhor e libertar o servo do Senhor que estava indo preso naquele navio, e a tempestade veio e destruiu todos. Como o profeta falou, ninguém morreu, o barco se quebrou, mas ele foi exaltado e foi liberto ali, porque a carta que o acusava, ela caiu na água e ninguém mais achou, e se não tinha carta, não tinha acusação. Você vê como é que é as coisas, né? Então, assim, a vontade de Deus, ela sempre prevalece em nossas vidas. Ela sempre prevalece. Mas se Deus falar assim, André, eu não quero que você faça isso, e você diz assim, eu faço, Deus vai deixar você fazer. Mas ele não é a vontade permissiva de Deus. É igual o senhor falou. Então, é muito complicado, mas para quem tem o entendimento e tem o Espírito de Deus, ele sabe quando é a vontade permissiva de Deus e quando não é. A vontade permissiva, diretiva, e o senhor entrou na profundidade encaixando o livre-arbítrio, que é o direito de escolha da pessoa. Perfeitamente. Impressionante. Vontade diretiva, vontade permissiva e ainda ter o livre-arbítrio, que é a nossa escolha das nossas decisões. É forte isso aí. Agora, impressionante. Outra situação que a gente respondeu a muitas pessoas. Logo no início, quando veio a pandemia, né, presbítero Lázaro? O povo já veio com a ideia. Por isso que a gente fala, gente, vamos estudar a palavra, gente. Vamos estudar a palavra. Quando saiu a pandemia, muitos cristãos espiritualistas demais, falaram bem assim, não, isso não pega em crente, não. E acabou pegando. E agora? E agora? E agora? Como explicar? A Covid não pega em crente, não. Os irmãos começaram a pegar a Covid. Não!
Deus permitiu que pegasse, mas crente não morre de Covid, né? Decorrente do vírus. E muitos irmãos partindo, pastores partindo, né, em decorrência da Covid. E, enfim, tá? Enfim, acompanhei vários casos e acompanho vários casos. Então, o senhor, como teólogo, como é que explica isso para as pessoas que ainda têm essa dúvida na cabeça? Né? Explicar para eles que crente não é super-homem e que crente está sujeito a passar por essas situações também, até a morte, tá? Mas Deus também aproveita da situação para levar a pessoa a salvo. É forte, viu? Porque, inclusive, eu tenho uma mensagem sobre isso. Por quê? Eu fico preocupado, eu fico até chateado quando eu ouço alguém falar isso, pastor. Aquela questão, crente não morre. Quem falou que crente não morre? Se nós somos seres humanos, nós vivemos na Terra, e eu sempre falo, irmãos, vocês que estão nos assistindo, coloque isso na cabeça de vocês. Todos somos iguais, seres humanos. A única diferença é que nós temos o Espírito Santo de Deus e andamos na verdade. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você está sujeito, eu estou sujeito, o pastor André está sujeito a ser acometido por uma doença. Nós estamos sujeitos ao câncer, nós estamos sujeitos à Covid, nós estamos sujeitos a qualquer tipo de doença, pois nós não somos super-homens, super-heróis, não. Nós podemos padecer de qualquer tipo de doença. Se o Senhor quiser nos levar, nós podemos morrer, partir hoje com o Covid, mas nós vamos subir para a glória. A diferença Glória. é essa. Mas nós somos seres humanos, somos sujeitos, assim como o homem é sujeito a se irar, até mesmo cair, porque a Bíblia fala que o cair é de um homem e o levantar é de Deus. Mas nós não somos super-heróis, nós somos sujeitos. E outra coisa, pastor, aprofundando mais esse tema, rapaz, eu fico muito irado. Crente que está doente e não quer ir para o médico. Fala que Deus vai curar isso. Deus, meu Deus do céu. Deus é Deus. Quando a mulher do fluxo de sangue não teve mais nenhum recurso, aí ela foi para quem? Que eu me arrepiando todinho. Ela foi para aquele que é médico do médico. Mas pelo amor de Deus, irmãos, entenda. Jesus deixou a inteligência para o médico, foi para que ele cuide de você, foi para que ele cuide de mim. Então vá lá. Jesus permitiu a sabedoria para o homem. Hoje, para dar aquela vacina, é para você tomar. Eita, já estou querendo pregar aqui, pastor. Não vem com esse negócio de crente dizer que não vai tomar vacina porque vai virar jacaré. Tem que tomar. Porque vai virar... Toma não para você ver se tu não vai subir primeiro do que eu, crente. Então, irmão, coloque isso na cabeça. Lázaro. É um tema tão profundo que a gente vai falando e vai chegando lembrando as verdades. Você acredita que tem cristãos sem conhecimento que está dizendo que a vacina é a marca da besta? Pelo amor de Deus! Gente, vamos estudar a palavra, vamos participar da escola teológica. Queridos, isso é uma inverdade. Isso é mentira de religiosos. As vacinas não são marca de besta, coisa alguma. A marca da besta é algo escatológico, mais para frente. É uma matéria escatológica bem mais para frente, que é uma matéria que é do pastor Wellington, não é minha. Mas eu sei que a marca da besta não é para agora. Eu sei que a vacina não é a marca da besta, você sabe também. Mas tem cristãos e ainda tem gente ensinando para o povo cristão, dizendo que as vacinas é a marca da besta. Como é que você fala isso? Como é que você aborda isso, Lázaro, também? Misericórdia, marca da besta, pastor. Quem já estudou, o senhor está falando muito bem, escatologia, sabe? Primeiro, a marca da besta. Se você que estudou a marca da besta, qual é o número da besta, né? 666?
Agora eu te pergunto, tem dentro daquele líquido da vacina tem algum número, tem alguma marca, tem algum chip para ser implantado? Não tem. E Então, outra assim, coisa, a marca da besta é para depois do arrebatamento da igreja, é mais para frente lá. Quem sabe falar melhor é o e pastor Deus, Wesley, que é a matéria dele, escatológica. e Marca da Deus besta não, depois do arrebatamento. e Deus não permitiria o povo dele ser O crente, enganado né? com marca da besta, né? Quem conhece a Bíblia Uhum. sabe, irmão. Deus não deixa o seu povo enganado. Alguém vai chegar aqui, aplicar a marca da besta aqui, me dizendo que é a vacina do Covid, mas é verdade. Irmão, pelo amor de Deus, né? Então é o seguinte, pastor. Vamos pedir a Deus que ilumine, né, a vida dos irmãos, que os cristãos ele possam buscar conhecimento. É por isso que a gente diz, muitos perecem por falta de conhecimento, por falta de buscar a palavra de Deus. Porque se você tem conhecimento da palavra de Deus, você vai ver, e Deus vai tocar em você. Quando você vê algo estranho, você vai sentir, o próprio Deus vai falar com você. Mas dizer que crente não morre, que crente não precisa de médico, que crente não toma remédio. Meu irmão, Deus tem a hora certa dele agir, dele curar. Quando você não, quando Deus vê que você não resiste mais, que o médico não deu jeito, aí ele vai entrar em ação, né? Eu já vi, pastor, pregadores matar crente porque ele chega, a irmã é diabética, a irmã toma remédio controlado, pressão alta, e o cara chega, fala que ela não precisa mais, que ela joga o remédio, ela chega em casa, joga tudo fora e vai querer viver da fé e acabou morrendo. Sabe por quê? Porque o remédio que Aí, controlava a pressão, né, tudo eu aquilo ela sei. deixou. E isso eu torno a dizer, somos seres humanos. Se o senhor é diabético, eu sou diabético, nós temos que fazer o quê? Eu vou tentar Deus, eu vou encher o meu sangue de açúcar. Se eu tenho colesterol, eu vou comer óleo todos os dias. É pedir para partir logo para a glória, né, pastor? Então, assim, É é verdade. complicado, né? É claro que quem tem fé alcança o impossível. Mas se Deus não quiser te curar, eu só tenho uma certeza, pastor. Eu só tenho uma certeza, né? Que esse hino da harpa que diz assim, ó. Irei eu para a linda cidade, É, Jesus me dará um lugar, aonde diz que lá todos seremos transformados. Aí sim, eu quero dizer para você, irmão que está me assistindo, para você, minha irmã que está me assistindo, só creio eu numa promessa. Jesus pode me curar, Jesus pode te curar. Mas a maior certeza que eu tenho é que se você é diabético, se você tem colesterol alto, se você tem pressão alta, eu não quero saber. Eu só quero dizer uma coisa. Lá no céu, essa doença maldita não vai entrar. Você vai ser em nome de Jesus. transformado para a glória de Deus. Então glorifica o Senhor, exalte o nome dele. Se Deus não quer te curar, se Deus não quer que você seja curado, mas ele está te dando vida, continue tomando seu remédio, porque é o remédio que está te sustentando, é o remédio que está te mantendo ali estável. E no dia que você for para a glória, aí sim a doença não vai te acompanhar. Eu creio nisso. Amém, pastor? Forte. Vamos agora a outro tópico forte aqui, um tópico interno, tem a ver com a igreja. Quando passar essa situação, que todo mundo tiver vacinado, né? Que os cultos voltarem totalmente ao normal, e vamos ver realmente a reação, se o povo realmente vai voltar com tudo ou não, ou vai ficar estagnado. Como será? É claro que, quero deixar bem claro aqui, que o pregador, o cantor, a cantora, o homem de Deus que faz a obra, ele deve ser dignamente abençoado. Ok, eu concordo, o homem de Deus tem que ser abençoado de uma forma digna, tá? Quero deixar bem claro aqui. Mas será, Lázaro, que as igrejas vão continuar com essa mesma história de antes, de trazer pregadores e cantores e pessoas que cobram uma fortuna para estar nas suas igrejas? Será que essa igreja vai continuar no mesmo erro, né, de trazer pessoas que cobram, que estipulam valor para ir pregar e cantar nas igrejas? Será que essas igrejas irão continuar com isso ou vai haver uma mudança
E a igreja vai ter uma mudança radical de seriedade nesse sentido. Pastor, eu acredito que o senhor, eu digo com toda certeza, a igreja não vai mudar. Não vai mudar, sabe por quê? Porque estamos ainda vivendo a crise. Estamos passando por ela. Nessa época de pandemia, onde tem irmãos dentro de grandes igrejas passando fome, aonde tem irmãos dentro das grandes igrejas passando necessidade, dificuldade. Ah, pastor, e tem igrejas grandes aí trazendo já pregadores, cantores, é mesmo com a igreja o número reduzido, mas estão trazendo pregador. Eu sou um pregador da palavra. Sim. Eu prego fora, eu sei das coisas, eu sei do que eu estou falando. Sim, sim. E tem igreja já trazendo pastores de longe, que cobram 5 mil, 15 mil, 10 mil, por uma mensagem rápida. Aí eu te pergunto, nem com isso a igreja aprende? Não seria Já mais pensou? fácil pegar 10 mil, 5 mil e comprar de cesta básica e ajudar os seus membros por esse momento difícil? Mas sabe o Ou que eles se estão não, por fazendo? mês, pega esses 5 mil, 10 mil por mês, já que tem um dinheiro certo, investiga na igreja as famílias que estão desempregadas e chama no gabinete pastoral os pais de família. E tá aqui, ó, irmão, um salário aqui para você, tá aqui um salário para você. Não é assim? Não seria bem melhor dessa maneira? É, pastor. Eu fico, as coisas que a gente não consegue entender, eu fico pensando, Deus, eu não consigo entender. Aí, Mesmo depois de tanto arroxo, né? De tanto arroxo, tanto aperto, parece que não vão aprender. mas é aquela história. Os irmãos aceitam, né? Porque eu passei numa igreja ali um dia desse, jovem no sinal, vendendo jujuba, vendendo coisa de. Para que isso? Vai ajudar os irmãos da igreja? Vai arrecadar fundos para a igreja? Fazer sopa, fazer mutirão na igreja? Não, nós estamos fazendo isso aqui para trazer o pregador tal e a pregadora tal, que é o fenômeno do momento. Eu digo, meu Deus do céu. Ah, Então, se eu ver que não aprende, por quê? Infelizmente, muitos hoje querem fama, quer trazer pregador para encher a igreja, e ali rola muitas coisas, mas eu fico muito preocupado, pastor, por quê? Na crise como essa, era o momento dos obreiros da igreja crescerem. Olha, irmão, não tá, ninguém tá. A minha igreja, graças a Deus, a minha igreja, eu não vou dizer o ministério todo, mas a igreja, onde eu congrego, graças a Deus, o pastor falou, enquanto tiver pandemia, aqui não se traz ninguém, nem que seja aquele que cobra R$ 200, porque R$ 200 para combustível de pregador que vem de Goiânia, para combustível de pregador que vem de Brasília, esses R$ 200 nós vamos usar para pagar a conta da igreja, a água, a luz, nós vamos usar para fazer uma sopa para o irmão para ajudar um depois do irmão. culto. Aí eu digo assim, gostei, pastor. E ele diz assim, sabe mais? O que tem nessa igreja é obreiro para pregar. Então é o momento dos obreiros, dos servos, dos jovens começar a dar lugar para Deus e desenvolverem seus ministérios. Porque quando estava naquele auge, nos grandes congressos, muitos pregadores da igreja que não cobram, não têm oportunidade. E agora, mesmo assim, a igreja ainda insiste em investir naqueles pregadores que prega 40 minutos e leva 5 mil, leva 1.500. E tem uns que diz que não cobra não, só é 1.500 mais o hotel, mais 50 DVD dele, cada um a R$ 15, imagine quanto. Então, assim, o senhor falou muito certo. É claro que o obreiro é digno, né? Ali, aí principalmente aquele que vive da obra, o pastor, aquele que tem aqui, porque ele se dedica estudando, mas vamos maneirar, né? Vamos ter bom senso numa crise como essa. Vamos ter bom senso, né? E é o que está faltando aos pastores líderes de ministérios, é o que está faltando às lideranças, é o que está faltando também a muitos pregadores. Eu liguei, ontem eu estava pregando fora, pastor, e a pastora me ligou várias vezes, mandou áudio. Sim. E a oferta, pastor, eu digo, minha irmã, eu não cobro oferta. A senhora me abençoa, se possível for, com combustível, deixa Deus tocar no teu coração. E ali, Deus tocou. E ela, mas pastor, eu digo, não, irmã, deixa Deus trabalhar. Se a senhora não tiver R$ 1, Deus vai prover o combustível e eu vou do mesmo jeito, porque a gente está aí para pregar. Eita glória! Uhum. E arrumei um É vaso isso, abençoado. é isso mesmo. Eu Arrumei já um fui vaso. muito mal interpretado. Eu já fui muito mal interpretado, mesmo explicando
parece que não entra na mente de muitos. Eu já fui mal interpretado e já fui até indagado, pressionado por outros pregadores dessa nação, porque eu não cobro para pregar. Já fui chamado até de besta, né? No sentido simplificado, falando, você é muito besta. Eu digo, não sou besta não, estou com Jesus, rapaz. Deixa eu viver o meu jeito, a minha forma. Ah, não, você é besta porque você não cobra para pregar. Olha, já fui muito mal interpretado. Querido, a forma que eu falo cobrar é quando o Lázaro fala bem assim, pastor, vem aqui na minha igreja trazer a mensagem. Num congresso, no culto, ok. E eu falo bem assim, olha, Lázaro, eu vou por X. Tá? Aí o Lázaro fala, não, a nossa igreja não tem condições. Aí eu falo, então eu não vou. Então, é nesse sentido, cobrar no sentido de estipular. Eu não estou indo, não é por amor às almas, eu não estou indo por amor à obra, eu estou indo porque a igreja do Lázaro vai ter 5.000 reais para me dar. Tá entendendo? É nesse sentido que eu falo do cobrar. É nesse sentido. Aí eu só vou se a igreja tem. Se a igreja não tiver, eu não vou. Entendeu como é que é? É muito complicado essas questões. Então, ou seja, sim, merece ser abençoado divinamente, honrado de uma forma bem recebida e tal, mas que Deus conserve a minha vida, conserve a sua vida também, e que pós-pandemia a gente possa continuar naquilo que Deus nos chamou. Agora, é muito vergonhoso, falo porque a gente tem um direito de expressão, é muito vergonhoso, principalmente as grandes igrejas, continuar com essa situação de levar pessoas que cobram, estipulam e forçam valores para ir para suas igrejas. É uma vergonha para a liderança evangélica da nossa nação. E o povo padecendo. Porque ainda vem a consequência, né, Lázaro? Nós ainda estamos na pandemia, ainda vem as consequências pós-pandemia, que tem irmãos que vão passar anos e anos desempregados e situações diversas. Aí traz um cidadão para, numa noite, levar 5, 10 mil da igreja e o próprio irmão que está ali passando fome. Aí é complicado. Eu já passei. Eu já passei por várias situações que é revoltante. O senhor explicou muito bem. Eu, por conhecer aqui, principalmente no entorno de Brasília, eu prego em muitas igrejas e Sim, automaticamente eu conheço muitos pregadores, né? sim, sim. Alguns anos atrás eu dirigia muitos trabalhos, era líder de jovens, né? Fazia vários eventos, congressos. E até hoje eu recebo Eu mensagens te de conheci, você era pregadores. líder de jovens na época. Quando te conheci, você era líder de jovens na época. Hã? Hã? E eu trazia muitos amigos, né? Muitos amigos mesmo de São Paulo, Rio de Janeiro. E até hoje eu recebo mensagens, o senhor explicou muito bem aí a questão de cobrar. Eu recebo mensagens de pregadores de São Paulo, Rio de Janeiro, que diz assim, manda mensagem no meu WhatsApp. Eu recebo lá e pastor tal, eu já fico desconfiado, né? Semana tal, vou estar em Brasília. Agenda aberta. Eu digo, ô, Glória. Aí, e aí, meu pastor, você vai arrumar uma agenda para mim e tal? Diga assim, ô, pastor, infelizmente estamos em pandemia. Não estamos tendo condição de trazer. Eu sei como é que o senhor é um homem abençoador, tal, vocês têm o seu trabalho, os irmãos, se eu trouxer DVD, não vou conseguir vender nem sim, porque não está tendo dinheiro na igreja. Né? Os irmãos não estão nem ofertando. E aí é complicado. Não seria bom dizer, ô meu pastor, eu vou estar em Brasília, eu quero ir na sua igreja. Isso sim é uma consideração, mas não. Simplesmente não dá tchau e some do meu WhatsApp. Aí o senhor fala, o que eles vêm aqui é atrás de dinheiro, não é ministrar a palavra. Porque eu aprendi uma coisa, pastor. Quando Deus envia, ele cuida. É sim, verdade. Quando Deus envia, ele cuida. Eu fui para o Maranhão para pregar numa igreja. E lá eu preguei em várias igrejas.
E aonde eu ia era abençoado. Comia carne de peixe frito, carne de peixe cozido. E Deus me honrou naquele lugar, eu voltei abençoado para cá. Isso é fazer a obra de Deus. Agora você falar assim, eu vou por tanto, não. Irmão, mas isso é coisa de igreja que acostuma pastores assim. Eu lembro quando eu estava pregando, eu pregava 3 vezes ao dia, era a minha agenda cheia, e eu ia pregar, e teve um pastor que conheceu, ouviu falar de mim, que eu era um homem que dava lugar, que Deus usava, e me ligaram nesse dia para uma festa de jovens. E era o meu sonho ir naquela igreja, pastor. E aí ele me perguntou, o dito pastor me disse assim, quanto o senhor cobra? E eu todo time falei, pastor, eu não cobro. Ele falou, então tá bom, meu pastor. Depois eu retorno para o senhor. Até hoje estou esperando ele me ligar. Oxê, Depois ele me queria que você falaram. cobrasse, essa foi Não, boa. Ele queria que você depois me cobrasse. falaram. Depois me falaram, porque eu conheço sobre ele lá e falo assim, meu sonho era pregar lá, e no dia que eu achei que eles, a pastor falando, sabe por que ele me chamou? Eu disse, por quê? Porque eu não cobrei, ele disse, é porque você não cobrou. Ele falou que se você não cobrou nada, porque você não presta. Olha aí, pastor. Como é que pode, rapaz? Olha, tá vendo? É a sociedade que nós estamos vivendo, a igreja capitalista. Quer dizer que quando o cara está no auge, ele cobra muito, ele está se dando valor. Ele está valorizando, ele não se valoriza. Eu falei assim, pois eu vou continuar pregando a palavra. E eu acho bom, porque tem igreja que eu só vou uma vez, porque eu entrego o que Deus manda. Eu não vou lá para agradar pastor nenhum. Eu vou para entregar a mensagem de Deus. Amém, meu Forte, pastor? forte, forte. Então, nós encerramos essa pincelada nesse segundo tópico e vamos ao terceiro tópico para a gente poder encerrar a live. Mas Aleluia. eu creio, pastor Lázaro, que Deus continuará a tratar e ensinar a sua igreja. Veja bem, nós estamos vivendo uma fase de diversidades, questão de igualdades sociais sendo elevadas, questão do racismo, né? Questão do preconceito. E quer ou quer não, a igreja está inserida nesse contexto. A lei é bem clara de preconceitos em relação à sexualidade, de preconceitos religiosos. Né? Infelizmente, nós sofremos preconceito, né? Por ser cristãos, né? Por ser pastores, sofremos preconceito, infelizmente. Mas vamos lá, trazer para o nosso lado. Durante a pandemia e o pós-pandemia, como a igreja irá tratar, irá recepcionar, sem perder os princípios de igreja, como a igreja irá recepcionar, sem perder os princípios de igreja, e sem ser uma igreja preconceituosa com o grupo LGBT, que está em crescimento, né, em fase de crescimento, né, no sentido de fim preconceito. Nós não somos preconceituosos. Eu não sou preconceituoso, você também não é preconceituoso. Porém, nós não vamos deixar nossos princípios bíblicos. Mas como é, pastor, que a igreja vai lidar com esse novo tempo para receber o grupo LGBT nas igrejas e pregar para eles sem ser homofóbicos, sem ser preconceituosos, porque isso cabe processo dentro da legalidade. Então, como é que a igreja tem que lidar com esse novo tempo de ganhar esse grupo LGBT para Jesus e receber esse grupo na igreja e ministrar a palavra sem quebrar princípios? Pastor, o senhor falou uma coisa muito importante. Esse aí eu considero como o pós-pandemia realmente. Isso aí é uma nova batalha que a igreja irá enfrentar. É uma nova batalha. E aí o senhor falou tudo. Precisamos estar preparados e saber a conviver com isso. Por quê? Porque até a forma de falar já gera preconceito. Né? Não tem mais. Que
expor, porque muitas vezes você está lá pregando e muitas das vezes você não sabe, vai chegar um, um homossexual, vai chegar lá uma pessoa que faz isso, e aí? Então, assim, a primeira coisa que eu aprendi é que a igreja ela tem que pregar o evangelho segundo Jesus Cristo pregou. Eita Que glória! né, ao invés de tentar, porque eu sei que o senhor falou tudo. Eu não sou preconceituoso e o senhor não é, e ninguém deve ser. Devemos amar uns aos outros e existem várias formas de pregarmos a palavra sem ofender o próximo e fazer com que ele se converta ao Senhor. Mas jamais devemos aceitar, né, algo que venha ferir os princípios da igreja. Não digo nem da igreja, porque isso é religiosidade. Os princípios bíblicos da palavra de Deus. Porque Correto, verdade. o senhor sabe como começou a existência do ser humano. Então não adianta Uhum. discutir isso com ninguém. Nós conhecemos a Bíblia e eu nunca vou me curvar a esse tipo de coisa que vai contra o Evangelho. Eu respeito e sempre vou respeitar como homem de Deus, como servo de Deus, mas o que está dentro de mim, o que eu conheci dentro da Bíblia, não foi o homem que me ensinou. Eu sempre vou levar comigo e vou sempre anunciar o Evangelho de Cristo. Forte, forte, muito forte. Então, isso é porque a sociedade está vivendo uma evolução incrível. Incrível. E nós, como pastores e líderes, temos que cada vez mais estar cheios do Espírito. Cheios, o segredo é cheio do Espírito, tá? Para poder ministrar sobre esse povo algo muito profundo. E eles virão, porque tem muitos que estão sedentos de Jesus. Estão sedentos de Jesus. Querem Jesus. Respeitam o Evangelho. Estão nas práticas que, segundo o contexto bíblico, são práticas erradas, né? Mas são pessoas que respeitam o Evangelho, que respeitam pastores, que respeitam a igreja. E irão entrar pelas portas. E a igreja tem que ter sabedoria do porteiro até o pastor para lidar com uma situação como essa. É verdade. É o que o mundo caminha para isso. É uma batalha. Vai chegar o momento, aí muitos vão. Vai chegar, eu vejo a Bíblia se cumprir. Né? É Tu vê forte, que né? É forte, né? tudo hoje está caminhando. Inclusive, eu preguei alguns meses atrás que Deus me revelou o seguinte: o mundo está fazendo isso com a igreja, o mundo está sufocando a igreja e a igreja precisa se preparar para se defender dessa, porque o mundo está assim, ó. A gente está vendo aí, eu escutei várias pessoas falando do grupo LGBT, a questão de o mundo caminha para todo mundo ser gay. Não. E eu comigo ali falei, ai, Jesus, repreendo em nome de Jesus. Mas eu não fui. Assim, pode ser, o senhor falou muito bem, está crescendo, porque vai ser, a gente precisa conviver, mas um respeitando o outro, isso é muito bom, né? Mas nós vemos que a igreja ela está sendo cercada com a questão não só do LGBT, mas hoje, se você chegar aqui vamos supor, eu não tenho ninguém da minha família, mas vamos supor, chega aqui uma senhora branca, uma jovem, vamos colocar uma jovem branca. O guarda vai ali e fala para ela, olha, você tem que abaixar o som. Tudo normal. Mas vai ali uma jovem negra, ele vai dizer, abaixa o som, a mídia vai em cima, vai dizer que é porque ela era negra. Então você vê que tudo está caminhando para a mídia. O que faz isso é a mídia. Quem é racista é a mídia. Porque se você hoje pega é colocado uma algema, um policial vem, você é negro, tudo é porque você é negro. Coloca no branco, nada acontece. Né? Se você coloca hoje, se você é um cara que não apoia, eu vou dizer a verdade, porque eu sou servo de Deus, eu vou dizer um negócio, pastor.
Hoje eu estou com o nosso companheiro, nosso presidente Bolsonaro, eu não vou negar. Mas eu não apoio muitas coisas. Mas só porque eu não sou Lula, as pessoas me criticam dizendo que eu sou doente e me chamam de gado, porque eu sou Bolsonaro. Eu digo, gente, vamos, cada um tem a sua liberdade, escolhe o que quiser, né? Eu não concordo com o crente apoiar o PT, mas se tu quer, tudo bem, é democracia, viva a sua vida. Mas desde que nunca falte o respeito com o irmão. Desde que nunca falte o respeito com o próximo. E hoje em dia está assim, pastor, está polarizado. Hoje no Brasil existe somente a esquerda e a direita. Né? E aqui quem é da esquerda apoia tudo aquilo ali, ó. Apoia banheiro unissex, apoia isso, apoia aquilo, apoia tudo aquilo. Mas, entendeu? Virou. Existe somente esquerda e direita. Então, está polarizando isso, está virando uma coisa. E isso é bíblico. Isso é bíblico. Antigamente não existia isso no Brasil. O Brasil, infelizmente, caminha para uma Venezuela, para um país desse. Não quero dizer que vai acontecer, mas se tiver na Bíblia que vai acontecer, porque o Brasil sempre foi um país democrático, sempre foi um país que tinha a igreja, tinha liberdade, já não tem mais. Isso é verdade, a igreja já não tem mais liberdade. Você pode ver, a igreja no Brasil já está sofrendo perseguição e muito. Entendeu? Verdade. E assim, nós estamos caminhando para isso. Hoje em dia, se você... Misericórdia. Então, tá difícil, vai ficar difícil pregar o evangelho nesses últimos dias. Certo. Antes das considerações finais do senhor, no seu senso, na sua opinião, defina, conforme o seu pensamento, a sua vontade, defina a igreja pós-pandemia em 3 palavras. Como que o Lázaro queria, né? Queria não quer, que a igreja seja pós-pandemia. Primeira coisa, pastor, quero ver uma igreja avivada, mais espiritual, uma igreja ativa na presença de Deus e preparada para enfrentar qualquer batalha que vier. Isso é o que eu quero, isso é o que eu peço a Deus, que a igreja, que essa pandemia sirva para despertar a igreja, que realmente foi um sacudir da figueira. Aqueles que estavam fracos já desanimou, ficou no caminho, mas os que permanecerem, que eles possam aprender a viver algo novo da parte de Deus. Amém. Então, queridos, queremos agradecer aos irmãos pela participação na Escola Teológica desta noite. Falamos um tema atual, polêmico, que foi a igreja durante a pandemia, pós-pandemia. Falamos alguns tópicos e prazer imenso ter recebido meu amigo, pastor Lázaro Ferreira, e os seus agradecimentos, pastor Lázaro, ao povo que nos assiste. Aleluia, graças a Deus. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade, agradecer ao Senhor pelo convite, dizer que é uma honra estar sempre com o Senhor do seu lado, aprendendo, ainda mais aqui a honra, né? A escola teológica que o Senhor sempre ministra, sempre acompanho. E obrigado a todos os nossos irmãos que estão assistindo, né? Estou vendo aí muitas pessoas, minha tia lá do estado do Maranhão está assistindo aí, né? Então que Deus possa abençoar cada um de vocês, que todos fiquem na paz do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos, né? Curta essa live, compartilhe e um forte abraço. E Lázaro, sucesso aí no Novo Gama, nesse trabalho lindo que você está desenvolvendo aí, auxiliando o prefeito. E sucesso, tudo de bom nessa caminhada, meu irmão. Estamos juntos, em seu nome, Jesus. Um forte abraço a todos, né? E muito obrigado por participar da nossa Escola Teológica desta noite. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Lázaro, faz a oração de encerramento. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este momento na tua presença. Estivemos aqui debatendo e aprendendo mais sobre a tua palavra, Senhor. Deus, eu peço a Ti que abençoe a cada irmão que assistiu essa live, que irá assistir ainda. Meu Deus, aqueles que estavam com alguma dúvida, que o Senhor possa tirar, que nós possamos entender que nós adquirimos o conhecimento através da Tua palavra, Senhor. Deus, abençoe a cada um, abençoe a vida do pastor André, da sua família.
abençoe o seu ministério. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Amém. Um abraço a todos e a paz do Senhor, queridos. Tchau, tchau. Pastor. Deus abençoe.